dia, tudo bem? Aqui é o Dr. Alessandro, sou o diretor da MedSenior e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante, uma colega médica, a doutora Nayara, que trabalha conosco e vem desenvolvendo um trabalho fenomenal ao cuidado dos pacientes com Covid. Ela também, além de pneumologista, ela está conosco trabalhando na linha de frente dos cuidados aos pacientes internados no Hospital da Cacentes. Hoje nós vamos discutir sobre a importância e o cuidado do tratamento precoce do Covid-19. Nós não sabemos ainda se a necessidade de tratar o paciente antes dos sintomas, ou até mesmo antes de iniciar os 7 dias da doença, iniciar o processo inflamatório, é conveniente ou não. Por isso hoje, a doutora Nayara vai falar um pouquinho sobre essa ideia e qual é o momento certo e o que a gente pode esperar dessa doença. Olá, meu nome é Nayara Silveira, sou médica pneumologista. Acho que é muito importante a gente falar em relação ao tratamento da Covid-19. A gente sabe que é uma doença que ainda não existe um tratamento específico. A gente trata mais as suas consequências e os sintomas. A Covid-19 é uma doença que é dividida por várias partes. A gente tem a fase inicial, que é do primeiro ao 5º dia de início dos sintomas, que a gente chama de fase de replicação viral. E depois do 6º, 7º dia até o 12º dia, a gente tem a fase inflamatória, quando o nosso organismo responde a esse vírus. O que acontece é que muitos pacientes têm uma resposta inflamatória exagerada, que a gente chama de tempestade de citocinas. E é nessa fase que começam a acontecer os principais sintomas ou pior do quadro clínico inicial. É muito importante a gente conversar com a população e orientar que às vezes a ansiedade por querer um tratamento precoce, pode prejudicar a segunda fase da doença, quando a gente realmente precisa de um tratamento. Então, às vezes, quando o paciente está com sintomas leves, perda do olfato, perda do paladar, uma febre, mas não é uma febre constante, e não tem falta de ar, a gente pede para ficar em repouso em casa, hidratação, alimentação saudável e medicações sintomáticas, para a gente não ter o desespero de tratar antes de que a gente tenha a fase inflamatória. Porque quando a gente chegar realmente na fase inflamatória, quando a gente vai precisar usar antibióticos ou precisar usar os corticoides, tem muitos pacientes que já vêm com esse tratamento sem necessidade e a gente fica de mãos atadas sem ter o que fazer. Então é muito importante você ter um médico de confiança, você saber direitinho o início dos seus sintomas, porque a história é muito importante. Não estou pedindo para você ficar em casa, eu peço para que vocês prestem atenção nos sintomas, qualquer mudança do quadro clínico, procurar imediatamente um hospital. Doutora Nayara, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, e você sabe a dificuldade que nós temos, não só no tratamento precoce correto do paciente, mas aquele paciente idoso, aquele paciente que começa com os sintomas em casa, onde a família que tem o seu cuidador, que trabalha fora, que está em atividade, está em contato com outras pessoas, muitas vezes pode trazer essa doença para dentro da casa, e aquele idoso que está em casa, que está em isolamento, pode ser afetado. A gente criar um modelo de cuidado para esse paciente e saber identificar o momento certo de levar esse paciente para o hospital, eu acho que isso é um problema que não só da sociedade, mas principalmente de quem cuida desse idoso, né? Com certeza, a gente vê muito idosos chegando no hospital e falando: doutora, eu não sei como que eu peguei, sendo que eu não saio de casa. Então a gente tem que entender que realmente o idoso está em casa, mas a gente tem os familiares, os cuidadores que precisam realmente sair para fazer um mercado, pagar uma conta e trabalhar. Não estou pedindo para que vocês fiquem em casa, mas a gente tem que tomar cuidado quando retornar para casa, tomar cuidado com esse idoso. Então, se você tem muito contato com o mundo externo da sua casa, quando voltar, tire os sapatos, lave sempre a mão com água e sabão, as carteiras, celulares, chaves de casa, deixa na porta, higienize isso, compras de mercado, sempre higienizar antes de trazer para dentro de casa. E, se possível, fique de máscara para ter contato com esse idoso, porque a gente sabe que a idade é um dos principais fatores de risco para desenvolver a forma grave da doença. Então, nossos idosos são mais vulneráveis, então a gente tem que tomar esse cuidado antes de chegar em casa.
Outra coisa importante é que não existe tratamento precoce da Covid-19. A gente tem que tratar o paciente de acordo com a fase que ele está. Não tem como a gente tratar ele antes de ter a Covid-19, certo? Doutora Nayara, na sua opinião, como pneumologista, como médica, que trabalha hoje, o seu sentimento de cuidar do paciente, que chega dentro da enfermaria, que passa pelo pronto-socorro, que é internado, onde tem uma família lá fora, que aguarda notícias desse filho, dessa mãe, desse pai. O que você me fala de experiência nessa vivência que nós estamos tendo agora e o cuidado que o médico tem com esse paciente e a preocupação também de passar para a família aquilo que está acontecendo realmente? Com certeza, esse distanciamento obrigatório que a gente tem de um familiar, um ente querido dentro de um hospital, que a gente não pode ter o contato físico. Poucas vezes eles conversam por celular ou chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa de você ter aquela pessoa perto de você, do abraço, do cheiro, isso é muito importante. Nós, como profissionais de saúde, a gente tenta ao máximo levar conforto, levar carinho para esses doentes que estão internados. Não ter medo deles, porque tem muitos que relatam, doutora, as pessoas têm medo de chegar perto de mim que eu vou contaminar. A gente não tem medo, porque a gente está bem paramentado, a gente está bem instruído, então a gente tem que levar carinho. Eu acho que o amor é fundamental nessas horas. E também a gente tem que pensar quem está em casa. Então a gente sempre tenta fazer o boletim médico da melhor maneira possível, com maior detalhes que quem estiver em casa vai entender. Não adianta usar termos técnicos, a gente usa mais ou menos a linguagem da população geral para entender. Infelizmente o que acontece é que a Covid-19 é uma doença muito heterogênea e às vezes o paciente pode descompensar ou evoluir de uma forma não favorável em 12 horas, 6 horas, então a gente tenta fazer sempre dentro do horário, a gente sempre coloca o horário do boletim para que as pessoas entendam o que está acontecendo naquela hora. Mas fiquem tranquilos que seus entes queridos estão sendo cuidados com muito amor por todos nós. Doutora Nayara, você que é do estado de São Paulo, onde você tem também uma família e que está passando por esse momento de afastar a família, não ter mais esse contato com a família, mas a gente sabe que como médico, como profissional, a gente pensa também como pode ser que o nosso familiar pode pegar essa doença, como isso pode estar dentro da nossa família e pode acontecer conosco. A gente sabe que tem vários colegas médicos que estão internando por essa doença, por estarem trabalhando na linha de frente. Como que você se sente sabendo que você tem uma família, que você também tem que trabalhar nessa linha de frente, que as pessoas precisam do teu trabalho? E qual é o seu sentimento assim de ter que trabalhar para salvar vidas, para poder se sentir bem e também psicologicamente estar bem no trabalho? Por incrível que pareça, eu amo o que eu faço. Em nenhum momento eu pensei em não trabalhar na linha de frente, muito pelo contrário. Logo quando começou a pandemia, eu ainda morava em São Paulo, foi quando foi o epicentro de tudo que está acontecendo. Eu tive muito medo, no começo eu tive medo, tinha medo de ficar doente, tinha medo que os meus pais ficassem doentes, mas eu nunca pensei em desistir. E quanto mais eu trabalhava na linha de frente, aquilo me confortava, eu conseguia ver a real situação de tudo que está acontecendo, então isso me confortava. Fiquei muitos meses sem ver meus pais, por medo de levar isso para dentro de casa, tentei não ver meus amigos, então foi uma coisa bem emocionalmente desestabiliza a gente um pouquinho quando tudo começou. Agora a gente já está aprendendo a lidar com tudo que está acontecendo, então a gente fica mais tranquilo. O medo existe, a gente tem medo de se contaminar, com certeza. A gente tem medo de contaminar as pessoas que moram com a gente ou de visitar nossos pais e acabar levando isso para eles. Inclusive você teve, o seu futuro marido aí, acometido, e isso deve ter abalado você também como profissional, né? Com certeza. Você ter alguém dentro da sua casa que tem a doença, a gente fica muito apreensivo, a gente tenta ficar fingindo que está tudo maravilhoso. E a gente sabe que a doença ela piora a partir do 7º dia. Então você só fica contando, ai meu Deus, estou no 5º dia, 6º dia, 7º dia. Então cada dia que vai passando é uma vitória. Mas é importantíssimo
prevenção. Eu acho que a gente vai sair um pouco mais com o nosso pensamento mudado. Não vamos pagar para ver, a gente vai prevenir antes que tudo aconteça. É isso aí. Hoje nós estivemos aqui com a doutora Nayara, pneumologista, aqui nesse Momento Saúde Med Senior. Quero agradecer você, obrigado por nos escutar e sempre estamos à disposição para responder as perguntas e questionamentos sobre esse momento tão difícil que é a pandemia do coronavírus. Muito obrigado e até breve. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui, poder ajudar a população de Campo Grande e principalmente orientar. Eu acho que a orientação ainda é o melhor remédio.